Eu sou Patrícia Vanzolini e você está assistindo ao Saber Direito Responde. Nós tivemos um curso durante a semana de Biodireito Penal, foram 5 programas e durante essa semana você mandou perguntas ao nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail? Você já sabe, né? O saberdireito@stf.jus.br. Pois bem, então hoje nós vamos responder essas perguntas que chegaram durante a semana. Você sabe que você pode continuar mandando perguntas, elas serão todas encaminhadas para mim, mas hoje eu vou responder aquelas que já chegaram. Então vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Vamos lá. Professora Patrícia Vanzolini, a pílula do dia seguinte não deve ser considerada abortiva? Muito obrigado. Rosane Nascimento, Águas Claras, Distrito Federal. Bem, obrigada a você, Rosane, pela tua participação, pela tua pergunta. Minha amiga, uma pergunta bem interessante. Sabe por quê? Porque a pílula do dia seguinte é distribuída pelo Sistema Único de Saúde, você sabe disso, ela é vendida em farmácia. Portanto, se fosse considerada abortiva, isso não seria possível, não é mesmo? Na verdade, tudo depende do que a gente considera aborto. Se a gente considera que existe aborto desde a concepção, então, tanto a pílula do dia seguinte quanto o próprio DIU são mesmo abortivos, porque eles agem depois da concepção, eles também têm uma ação anticoncepcional, eles dificultam a fertilização. Mas mesmo que haja fertilização, a pílula do dia seguinte e o DIU evitam a nidação, a fixação do ovo na parede uterina. Portanto, se eu entender que existe proteção jurídica da vida desde a concepção, eles são abortivos sim. Se eu entender que a proteção jurídica da vida só se inicia com a nidação, com a fixação do ovo na parede uterina, aí eles não são abortivos. E parece ser esse o entendimento do Estado brasileiro. Só dando um dado interessante, o TJ de São Paulo acabou de julgar uma lei municipal do município de Pirassununga que proibia o DIU e a pílula do dia seguinte com o argumento de que eles são abortivos. E o TJ julgou inconstitucional essa lei, portanto, para permitir o DIU e a pílula do dia seguinte. Portanto, o entendimento no Estado brasileiro é que eles não são abortivos. Professora Patrícia, o aborto de feto anencefalo é permitido no Brasil? Se não é, por que os juízes autorizam? Agradeço a sua atenção, Helen Castro Santos, São Paulo. Helen, minha cara amiga, olha, a lei brasileira não prevê o aborto de feto anencefalo como uma hipótese de aborto permitido. Então, não há previsão na lei. Mas você sabe que nem só de lei se faz o direito. O direito também se faz de doutrina, de dogmática, de jurisprudência. Por isso, a partir de 1991, começou a serem concedidos alvarás de juízes singulares para que gestantes de fetos anencéfalos pudessem fazer o aborto. Então, existe uma concessão de alvarás, que muitas vezes são concedidos, outras não, como no caso ali da Gabriela, e essa questão agora está em vias de ser pacificada pela arguição de descumprimento de preceito fundamental 54, que vai ser julgada agora pelo Supremo. Quando os juízes concedem os alvarás, eles fazem isso com base naqueles argumentos que nós desenvolvemos durante o curso. Atipicidade, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, etc. Então, não há previsão, mas muitos juízes e tribunais concedem os alvarás para as gestantes. Vamos para a nossa próxima questão? É possível a sobrevivência do portador de anencefalia? Muito obrigado, Marcondes Santos, Niterói, Rio de Janeiro. Muito obrigada pela tua pergunta, Marcondes. É realmente uma indagação essencial, porque, veja, se o anencefalo puder sobreviver, mesmo com uma qualidade de vida talvez prejudicada, aí a situação realmente muda de figura, não é mesmo? Pois bem, a anencefalia é considerada por toda a literatura médica como uma deformidade 100% letal, letalidade de 100%. Então, não há como sobreviver, crescer, ter uma infância, enfim, uma adolescência, uma vida adulta, um portador de anencefalia. A maioria dos anencéfalos não sobrevive sequer à gestação, morre durante a gestação, 65%. Alguns, então, os remanescentes, os 35% restantes, nascem e sobrevivem poucos minutos ou poucas horas. E existem relatos na literatura médica de alguns anencéfalos que sobreviveram
meses, que são raros, mas existem relatos, nós não podemos esquecer deles. Mas mesmo nesses casos, do recém-nascido que sobrevive 1 mês, 2 meses, 3 meses, a letalidade é 100%. Ele não vai crescer, não vai ter uma infância, enfim, não vai ter uma vida longa ou mesmo uma vida curta, a letalidade é 100%. Então não há como se sobreviver a essa deformidade da anencefalia, infelizmente. Vamos para a próxima pergunta? Professora Patrícia Vanzolini, não há o risco de que com esse precedente admitir-se qualquer modalidade de aborto eugênico? Atenciosamente, Patrícia Campos, minha xará, Rio Grande do Sul. Pois bem, minha cara Patrícia, você sabe que esse é um temor sempre invocado e realmente justificado. É a tal da teoria do plano inclinado. A teoria do plano inclinado é o seguinte: se eu começo a abrir uma portinha e passar um caso, será que não vão acabar passando milhares de casos? Será que nós não vamos chegar a um conceito de eugenia, como tínhamos na época nazista? E exatamente esse termo eugenia, né, nós até discutimos sobre isso durante o programa, é bastante criticado, porque ele já tem uma carga cultural muito pesada, muito negativa. Parece que é o aprimoramento da raça. Parece que nós estamos dizendo que deve ser abortado qualquer um que não for perfeito. Então quer dizer que um bebê cego deveria ter sido abortado, um bebê surdo, um bebê com síndrome de Down? É assim? Olha, é claro que esse risco, como a Patrícia me perguntou, existe. Riscos sempre existem. E é por isso que é muito importante, tanto no âmbito do judiciário, quando o Supremo julgar essa DPF, quanto no âmbito legislativo, se for aprovado um projeto de lei que inclui essa hipótese de aborto, é muito importante que se estabeleçam critérios rígidos, critérios seguros, para que a sociedade possa ficar tranquila de que a vida não está sendo banalizada, de que a vida não está sendo tratada com futilidade ou com descaso. Então é preciso estabelecer limites seguros, sejam limites paradigmáticos, seja uma verdadeira listagem. É possível que o Ministério da Saúde, por exemplo, peça uma lista de doenças ou deformidades que possibilitariam um aborto. Isso é uma saída. Outra saída é a própria lei estabelecer um parâmetro. Por exemplo, qualquer doença que torne o feto absolutamente para a vida extrauterina. Mas você tem toda razão, é de muita importância e de muita responsabilidade essa tua preocupação, e é por isso que o Legislativo e o Judiciário precisam estar muito atentos para estabelecer parâmetros rígidos, fixos, que possibilitem, se esse for o caso, o aborto eugênico, ponderando-se, inclusive, a possibilidade de substituir esse nome, né? Da gente começar a chamar de aborto por inviabilidade do feto, por realmente uma palavra com uma carga muito negativa e que pode ser muito perigosa. Muito bom, então a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco do Saber Direito Responde. Nós vamos para o intervalinho e eu volto já. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Saber Direito Responde. Eu sou Patrícia Vanzolini. Nós estamos aqui respondendo as perguntas que foram enviadas para o nosso e-mail durante a semana a respeito dos programas sobre biodireito penal. Você sabe, você enviou a tua pergunta para o nosso e-mail, que é o saberdireito@stf.jus.br, e agora eu estou respondendo algumas, outras eu vou responder pessoalmente, enfim, no meu e-mail, mas essas que já chegaram nós estamos respondendo hoje. Então, vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Professora, minha dúvida é a seguinte: é possível, segundo a lei brasileira, a utilização de embriões? Para que? Obrigado, Almir França Soares Souza, Paraíba. Pois bem, meu caro Almir, é o seguinte: a lei brasileira permite os procedimentos de fertilização artificial. Ele permite que nós façamos a fertilização chamada in vitro, o chamado bebê de proveta. Esse procedimento de fertilização in vitro gera, via de regra, embriões excedentes. Então, nós imaginemos que fertilizemos 8 embriões. Apenas 3, de 2 a 4, dependendo da faixa etária da mulher, o Conselho Federal de Medicina só permite que sejam implantados de 2 a 4 embriões. Os outros embriões, então, serão congelados, eles serão criopreservados.
E eles serão preservados para um próximo ciclo, porque se aqueles embriões que foram implantados não se fixarem no útero, a mulher não precisa passar por todo o processo de estimulação ovariana, etc. Ela já pode pegar aqueles embriões congelados e implantar. Agora imaginemos que os 4 embriões implantados já tenham fixado. A mulher teve 4 filhos e não quer mais filhos. Aqueles embriões ficarão congelados. O problema é o que fazer com eles. Existem alguns países do mundo que permitem o descarte de embriões, jogar fora os embriões. A lei brasileira não permite o descarte de embriões em hipótese alguma. Alguns laboratórios tem-se notícia de que fazem isso clandestinamente, isto é crime previsto na lei de biossegurança. Portanto, não é possível o descarte. Acontece que a lei passou a prever, a partir de 2005, que é possível a utilização desses embriões para fins de pesquisa e para fins terapêuticos. Mas para que eles sejam utilizados, então, para outras finalidades, para fazer cosmético, por exemplo, eu não posso usar o embrião. Nossa, Patrícia, mas poderia usar embrião para fazer cosmético? Poderia. É um dos usos que se dá aos embriões, por exemplo, na França. Aqui no Brasil não se pode fazer isso com embrião. É para fim de pesquisa e para fim terapêutico. Pois bem, os embriões podem ser utilizados desde que com determinados requisitos. Note bem, primeiro, eles têm que estar congelados há mais de 3 anos. Então, ou ele foi congelado há mais de 3 anos, ou ele foi considerado inviável para implantação. Ele pode ser um embrião que não se desenvolveu, não teve o desenvolvimento celular esperado. Então, ele tem que estar congelado ou tem que ser inviável para implantação. E eu tenho que ter o consentimento dos pais, necessariamente. Então, com o consentimento ali dos pais, né, biológicos, e com a preservação dele há mais de 3 anos congelado, ou se ele for um embrião considerado inviável, ele pode ser utilizado para pesquisa. Houve uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa possibilidade, e essa ADIM, quanto a isso, foi julgada improcedente. Portanto, o Supremo confirmou a possibilidade de utilização de embriões para pesquisa ou para terapia nessas condições. Tá claro? Muito bom. Então, vamos para a próxima pergunta. Professora, é possível a doação de embriões? É o Wesley Rodrigues, de Formosa, de Goiás. Muito bom, meu caro Wesley. É uma coisa que pouca gente sabe, mas isso já está regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina desde 92. Então, no Brasil, admite-se a doação de embriões. Como se fosse uma adoção. É que não é, evidentemente, uma adoção, né? Mas é como se fosse uma adoção do embrião alheio. O Brasil admite, por um lado, a doação de gametas, a doação de óvulos e de espermatozoides, mas também permite a doação de embriões. Então, imagina que o meu embrião está ali congelado, eu não vou implantá-lo, eu posso doá-lo. É possível que eu doe, não é possível que de forma alguma ele seja descartado, o que, aliás, cria um grande problema logístico, porque muitos laboratórios especializados em fertilização in vitro não têm mais espaço. Porque as mulheres vão fazer a fertilização, vão congelando os embriões, muitas delas não querem doá-los, não querem também utilizá-los para pesquisa, porque, enfim, razões religiosas e sentimentais, e o embrião tem que ficar ali, congelado, o laboratório não pode descartá-lo de jeito algum. Então, é possível que seja o embrião doado, sim, desde que essa doação não tenha nenhuma finalidade lucrativa, eu não posso vender embriões, eu não posso comercializar, e desde que sejam preservadas as identidades dos doadores e dos receptores. Eles não podem se conhecer, não podem saber quem é quem. Então, a identidade tem que ser mantida em sigilo, mas é permitida a doação de embriões. Há alguns anos nos Estados Unidos, o problema dos embriões congelados se tornou tão grave, tão espantoso para a sociedade, aquela quantidade de embriões congelados que, enfim, estão lá e vão perecer, vão morrer se continuarem congelados por muito tempo, que eu me lembro que houve um mutirão das associações pró-vida, as associações que acham que o embrião não pode ser utilizado para pesquisa, que o embrião tem que virar uma pessoa, porque ele é um gene humano, ele é uma pessoa. Então, houve nos Estados Unidos um mutirão de adoção de embriões. Então, inúmeros casais se dirigiram às clínicas querendo receber, querendo adotar
um embrião para não deixar que aquele embrião ficasse congelado ali por muito tempo. Mas, de toda sorte, é preciso do consentimento dos pais, né? Não se pode doar um embrião sem o consentimento dos pais. Tá ok? Vamos para a próxima. A próxima é a seguinte. Olá, professora Patrícia. A conduta do médico Jack Kevorkian enquadra-se em qual tipo penal? Muito obrigada, Aline Guerra Marabá. Muito bom, minha cara Aline. Então, você está antenada com a história. A Aline me perguntou sobre a conduta daquele médico chamado Dr. Morte. Você se lembra dele, do Dr. Morte? Pois é, o Dr. Morte é um médico que sempre teve um histórico complicado, sempre foi um médico muito ligado com as questões da morte, etc. E ele teve muita dificuldade de lecionar, porque as universidades não queriam admiti-lo, ou seja, era uma pessoa já complicada, mas isso aqui não vem ao caso. O Dr. Morte elaborou uma chamada máquina de suicídio para ajudar as pessoas que queriam morrer, porque eram doentes terminalmente, etc., a morrerem de uma forma supostamente mais feliz, menos dolorosa, menos traumática. Do ponto de vista conceitual, Aline, a conduta do Dr. Morte caracterizava eutanásia ativa. Ele não estava simplesmente abrindo mão de um tratamento para um paciente dele. Ele estava proporcionando ativamente o encurtamento da vida daquele paciente por motivos de piedade. Então, era eutanásia ativa. E do jurídico do direito brasileiro, a conduta do Dr. Morte deveria ser enquadrada como participação em suicídio. A conduta dele era participação em suicídio. O dispositivo ficava na mão do paciente. Era o paciente que disparava o dispositivo que iria injetar o veneno nas veias e matar. Então, participação em suicídio. Tá ok? Muito bom, a gente termina aqui o nosso segundo bloco e já voltamos depois de um breve intervalo, tá bom? Já volto. Olá, estamos de volta, você está assistindo ao Saber Direito Responde. Eu sou Patrícia Vanzolini, estou aqui respondendo as perguntas que foram encaminhadas para o nosso e-mail durante a semana, na qual nós debatemos biodireito penal. Nós falamos sobre direito eugênico, sobre eutanásia, e você já mandou o teu e-mail para o nosso e-mail, que você sabe qual é, o saberdireito@stf.jus.br. E agora eu estou respondendo as perguntas que já chegaram. Então, vamos para a próxima pergunta? É assim. Olá, professora Patrícia. Existe diferença entre eutanásia passiva e ortotanásia? Muito obrigada. Maria Cláudia Lopes, São Paulo, minha terra, SP. Tudo bem? Doutora Ana Cláudia, paulistana como eu, me pergunta uma coisa crucial. Porque, Ana, muitos livros de doutrina, a meu ver, cometem uma imprecisão técnica que não é apenas uma imprecisão terminológica, é uma imprecisão significativa, que é de confundir a eutanásia passiva com a ortotanásia. Amiga, são realmente coisas diferentes, viu? Tanto uma quanto a outra tem uma característica em comum e é por isso que é fácil de confundir. Elas são condutas omissivas, são deixar de fornecer o tratamento que suporta a vida da pessoa. Mas elas têm uma diferença fundamental. Na ortotanásia, o processo de morte já está em pleno desenvolvimento. O processo de morte já se instaurou. O que vai matar a pessoa já está ali. E eu apenas deixo de praticar a distanásia. Eu apenas deixo de administrar tratamentos inúteis para a cura e que provocam sofrimento para o paciente com o objetivo de alongar a sua vida. Eu deixo de administrar esses tratamentos, sempre tomando cuidado para administrar da melhor forma possível todos os tratamentos paliativos. Por outro lado, a eutanásia é a abreviação da vida. Então, na eutanásia passiva, o processo de morte não se iniciou. A pessoa podia ficar ali viva muito tempo com o tratamento que eu estou administrando para ela, ela podia viver muito tempo. Com a retirada desse suporte é que ela vai começar a morrer, que foi o caso, por exemplo, da Terri Schiavo. É o caso de você desligar os aparelhos que mantêm alguém em estado vegetativo permanente. Então, existe uma diferença fundamental e o que foi agora regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina foi a ortotanásia, não a eutanásia. Muito bom, vamos para a próxima pergunta. Professora Patrícia, o que é a distanásia? Agradeço desde já. Bruna Lima Couto, Redenção, Ceará. Pois bem, Bruna, realmente
Parece que desses termos, distanásia é aquele que provoca mais estranhamento, não é, minha amiga? Parece que é aquele que a gente está menos habituado a ouvir falar. A distanásia é também chamada, eu vou dar um outro nome para ela, que é um nome mais simples que talvez te ajude a entender. A distanásia é também chamada de obstinação terapêutica, futilidade terapêutica, obstinação terapêutica. Sabe o que é obstinação? Teimosia, uma teimosia de cabeça dura que não vai dar em lugar nenhum. A distanásia é a realização de tratamentos inúteis do ponto de vista da cura, quer dizer, não vão curar, inúteis e que provocam sofrimento, ou seja, que diminuem a qualidade de vida do paciente com o objetivo de adiar a morte. Então, imagine que uma pessoa que está com um câncer já completamente espalhado pelo seu organismo, ela pode fazer uma cirurgia que vai lhe dar mais um mês de vida. Mas não vai dar mais do que isso, ela vai morrer ao longo desse um mês e ponto final. E, por outro lado, ela vai passar um mês no hospital, ligada a aparelhos, sem poder estar com a sua família. Isso seria uma situação de distanásia. É a administração de um tratamento inútil, porque não vai curar, e que diminui a qualidade de vida, isso é muito importante, com o objetivo de adiar a morte do paciente. E isso não é alguma coisa desejável de acordo com a ética médica. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Professora Patrícia, se o paciente estiver inconsciente, é possível a ortotanásia e a eutanásia? Atenciosamente, Valquíria Porto, Campinas, SP. Muito bom, Valquíria. É realmente uma coisa dramática, né? Porque delegar a terceiros a decisão sobre vida e morte de alguém é uma responsabilidade que pesa mesmo sobre os ombros dessa pessoa que tem essa responsabilidade. Agora, será que o direito admite isso? Veja bem, minha amiga, a ortotanásia foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e essa regulamentação foi considerada juridicamente válida. Então, a ortotanásia é possível desde que com o consentimento do paciente ou do seu representante legal. Ou seja, se o paciente estiver inconsciente, é possível que o representante legal supra esta situação de inconsciência, dando o seu consentimento para a ortotanásia. Isso é possível segundo a regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Então, ortotanásia de paciente inconsciente é possível? É. Eutanásia, nunca, minha amiga. Eutanásia não é admitida pelo direito brasileiro, nem eutanásia ativa e nem a passiva, e nem mesmo com o consentimento do paciente, quanto mais sem esse consentimento, quando o paciente estiver inconsciente. Então, aí não é admitida mesmo. Eutanásia não, ortotanásia sim. Está vendo como é importante essa distinção? Porque são situações diferentes que têm regulamentação jurídica diferente. Muito bom. Então, nós terminamos aqui o nosso Saber Direito Responde. Eu espero ter esclarecido algumas das dúvidas que ficaram desses temas também tão importantes, que geram tantas indagações. Quaisquer outras, eu vou repetir o nosso e-mail, é saberdireito@stf.jus.br. Mande a sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, sua indignação, o que quer que seja, que eu vou respondê-la com o maior prazer. Pessoal, a gente fica por aqui, tá bom? Até uma próxima oportunidade.